Eu já vi muita coisa nessa vida, mas essa história não se encontra em livro, não. É daquelas que o povo conta baixinho, com medo de alguém escutar. Porque mexe com gente poderosa, mexe com quem manda na lei, mexe com demônio de toga que transformou justiça em negócio. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado. Era uma vez um homem que vestia preto todos os dias, sentava numa cadeira alta como trono e decidia quem tinha razão e quem estava errado. Só que esse homem tinha um problema. A consciência dele valia menos que moeda furada. Dr. Sebastião Alencar era o nome do desgraçado, juiz da comarca de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Homem estudado, que sabia falar bonito, que conhecia todas as leis de cor e salteado, mas usava esse conhecimento para fazer maldade. Presta atenção, cabra macho, que é cabra macho, não foge de história boa. Deixa o like e se junta a nós que a conta ainda está aberta. O povo daqui sempre fala que certas coisas só o sertão explica. E uma dessas coisas é como um homem que jurou defender a justiça pode virar o maior bandido da região. Porque era isso que o Dr. Sebastião era: bandido de toga, ladrão de carteirinha, demônio que roubava usando a lei. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Toda semana chegava alguém na casa do juiz, sempre de noite, sempre escondido, sempre carregando uma mala pesada. Coronéis, fazendeiros ricos, comerciantes safados, todos queriam a mesma coisa: comprar uma sentença. Doutor, eles diziam com aquele sorrisinho de cobra, tenho um probleminha que só o senhor pode resolver. E o doutor Sebastião sempre respondia a mesma coisa: problema tem solução. Só depende do tamanho da contribuição. Meu avô sempre repetia: quem mexe com o povo, mexe comigo também. E esse juiz maldito mexia com o pobre todo santo dia. Vendia sentença contra trabalhador honesto, mandava prender quem não tinha dinheiro para subornar, transformava tribunal em casa de comércio. Como a prosa do meu tio dizia, na fogueira da noite, quando a justiça vira mercadoria, o diabo senta no trono. E foi exatamente isso que aconteceu naquela comarca maldita. Tinha vez que o juiz recebia dinheiro para inocentar assassino. Tinha vez que condenava pai de família por roubo que nunca existiu. Tinha vez que tirava terra de gente honesta para dar para os coronéis. E tudo sempre dentro da lei, sempre com papel assinado, sempre com carimbo oficial. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. E o que o povo via era a justiça sendo estuprada todo dia dentro daquele fórum maldito. Via pobre sendo condenado por crime que não cometeu. Via rico saindo impune de qualquer coisa. Mas tinha um homem que não suportava ver isso. Um homem simples, trabalhador, desses que acorda antes do galo cantar para arrancar o sustento da terra seca. João Mucunã se chamava, e ia ser ele o estopim da maior explosão que aquela cidade já viu. João tinha umas terrinhas pequenas, mas eram suas. Herdou do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô. Documentos tudo certinho, registro tudo em ordem. Terra pobre, mas honesta. Terra que dava o pão de cada dia para a família. Só que o coronel Joaquim Barbosa botou os olhos naquelas terras. Homem poderoso, rico, desses que acha que o mundo inteiro está à venda. E quando João disse que não vendia nem por todo o ouro do mundo, o coronel ficou danado da vida. Se não vende por bem, rosnou o coronel, vai perder por mal. Não se engane, o que vou contar é mais forte que bala de revólver. Uma noite, o coronel foi até a casa do Dr. Sebastião carregando duas malas. Uma cheia de ouro, outra cheia de papéis falsificados. Doutor, disse o coronel, preciso que o senhor me dê uma sentença de despejo contra um invasor teimoso. O juiz nem perguntou se era verdade. Só pesou as malas nas mãos e sorriu. Considere resolvido. Em 3 dias o sujeito está na rua. E foi assim que começou a maior injustiça que aquelas bandas já viram. 3 dias depois, João Mucunã foi chamado no fórum. Chegou lá sem entender nada, levando os documentos da terra, confiando na justiça. Mas quando entrou naquela sala maldita, viu que já estava tudo decidido.
O juiz leu os papéis falsos do coronel, ignorou os documentos verdadeiros do João e deu a sentença comprada. João Mucunã, por decisão desta corte, você tem 24 horas para desocupar as terras que ilegalmente ocupa. João tentou mostrar os papéis verdadeiros, tentou explicar que aquelas terras eram da família há gerações. Mas o doutor Sebastião bateu o martelo. Sentença dada, próximo caso. Como diz o ditado daqui, quem mexe com o destino, paga no mesmo dia. João saiu daquele fórum carregando o peso da injustiça, mas não sabia que seus gritos de revolta tinham sido ouvidos por alguém que estava passando pela cidade. Era um homem de chapéu de couro, peixeira na cintura, olhos que pareciam queimar de tanta raiva contida. Quando viu aquela cena, quando viu um pai de família sendo roubado na cara dura por um juiz corrupto, aquele homem sentiu uma fúria que nem todo o oceano conseguiria apagar. Quem viveu nesse sertão sabe que coragem aqui é palavra sagrada. E aquele homem era o mais corajoso de todos. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo canto como Lampião, o rei do cangaço. Lampião tinha vindo à cidade só para comprar suprimentos. Mas quando viu aquela injustiça, quando viu um homem honesto sendo pisoteado por gente poderosa, decidiu que ia ficar. Ia ficar até dar uma lição que ninguém ia esquecer. Naquela noite, no hotel da cidade, Lampião afiou a peixeira devagar, cada passada na pedra soando como promessa. O juiz corrupto não sabia, mas acabara de ganhar um inimigo terrível. Um homem que não perdoava quem mexia com o inocente. O cabra arretado não se encontra todo dia, e vou lhes contar desse. Doutor, Sebastião Alencar tinha vendido muitas sentenças na vida, mas não sabia que acabara de assinar a própria sentença de morte. Meu pai dizia, em terra de valente só sobrevive quem tem sangue frio. E Lampião era homem de sangue mais gelado que água de poço no inverno. Quando viu aquela injustiça, quando viu um pai chorar sobre o filho morto por ganância de juiz corrupto, não pensou duas vezes. Sabia que tinha trabalho pela frente. Essa é uma história de valentia, não se encontra todo dia não. Naquela mesma noite, no quarto do hotel, Lampião mandou recado para os 4 cantos do sertão. Não era mensagem comum não, era chamado de guerra. Chamado para o maior ajuste de contas que aquelas bandas iam presenciar. Corisco! Gritou para o braço direito que dormia no quarto ao lado. Acorda e vem cá, temos serviço grande pela frente. Corisco apareceu ainda meio sonolento, mas quando viu os olhos do capitão faiscando de raiva, esperta na hora. Sabia que quando Lampião ficava assim, era porque alguma injustiça tinha mexido com ele. Que foi, capitão? Tem um juiz safado nesta cidade que vende sentença como se fosse rapadura. E um coronel maldito que compra essas sentenças para roubar terra de gente honesta. Hoje, eles mataram um rapaz inocente. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Corisco conhecia Lampião há anos. Sabia que quando o capitão decidia fazer justiça pelos pobres, nem o exército inteiro conseguia parar. E dessa vez, pela cara que Lampião fazia, a coisa ia ser grande. O que o senhor quer fazer, capitão? Quero juntar todos os homens, todos mesmo. Vamos mostrar para esses demônios de toga e coronéis safados que mexer com pobre tem preço. E o preço é a vida. Quem viveu nesse sertão sabe que coragem aqui é palavra sagrada. E naquela noite saíram mensageiros para todos os lados. Meninos espertos, conhecedores da caatinga, levando o recado de Lampião para os cangaceiros espalhados pelo Nordeste. A mensagem era simples, mas arrepiava. Lampião convoca todos os homens de honra. Grande injustiça precisa ser corrigida. Tragam armas, munição e sede de justiça. Encontro em 3 dias na Serra da Ema. Como a prosa do meu tio dizia, na fogueira da noite. Quando Lampião chama, cangaceiro honrado não falta. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 3 dias, a Serra da Ema virou um formigueiro de homens armados. Nunca na história do cangaço se viu coisa igual. 60 homens responderam ao chamado. 60 cabras arretados, cada um mais perigoso que cascavel no cio. Vieram de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, de Alagoas.
todos querendo saber que injustiça tinha feito Lampião juntar tanto cabra valente. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. Quando Lampião contou a história do João Mucunã, quando falou do filho morto na cadeia, quando explicou como o juiz vendia sentenças para os coronéis, os homens ficaram danados da vida. "Isso não pode ficar assim", gritou Sabino, cangaceiro velho, que conhecia injustiça desde menino. "Juiz que vende sentença é pior que bandido", berrou Volta Seca, que tinha perdido a família para os coronéis. "Capitão", disse Luiz Pedro, respeitado por todos, "conte com a gente, essa injustiça vai ser paga com sangue." Lampião olhou para os 60 homens reunidos e sentiu o peito inchar de orgulho. Não era só um bando de cangaceiros. Era um exército de justiceiros, unidos pela mesma causa: defender os pobres dos poderosos safados. Não se engane, o que vou contar é mais forte que bala de revólver. Durante 3 dias, a Serra da Ema virou quartel-general. Lampião planejou tudo nos mínimos detalhes, como general preparando batalha. Primeiro mandou espias para a cidade. Queria saber quantos soldados protegiam o juiz, onde ficava a casa do coronel, quais eram os caminhos de fuga. Informação é arma, e Lampião sabia usar essa arma melhor que ninguém. Os espias voltaram com notícias interessantes. O Dr. Sebastião morava numa casa grande perto do fórum, protegido por 10 soldados da Volante. O coronel Joaquim tinha fazenda fora da cidade, defendida por 20 jagunços, e entre juiz e coronel havia um esquema bem montado de corrupção. Escutem bem, Lampião reuniu os homens num círculo, voz firme, como quem não admite discussão. "Vamos dividir o bando em 3 grupos. 20 homens vão cercar a cidade, cortando todas as saídas. 20 vão comigo invadir o fórum e prender o juiz corrupto. E 20 vão com Corisco até a fazenda do coronel." Os homens concordaram em silêncio. Todos sabiam que quando Lampião bolava um plano, era para dar certo. O capitão não costumava errar quando se tratava de fazer justiça. Escutem com atenção, que cada detalhe faz diferença na história. Naquela noite, a preparação virou ritual sagrado. Lampião afiava a peixeira devagar, cada passada na pedra soando como promessa de morte. O som ecoava pela serra e até os bichos se calavam de respeito. Os homens passavam as cartucheiras em silêncio, cada bala era uma reza ao contrário. Checavam os rifles, limpavam os punhais, afiavam as facas, tudo em concentração total, sabendo que no dia seguinte iam enfrentar a maior operação da história do cangaço. Maria Bonita observava de longe, sabendo que quando Lampião voltasse, seria outro homem. Ela conhecia o marido melhor que ninguém. Quando ele resolvia fazer justiça pelos pobres, nem Deus segurava sua fúria. "Virgulino", ela chamou baixinho. "Cuidado com esses homens poderosos. Juiz corrupto e coronel safado são capazes de qualquer coisa." Lampião parou de afiar a lâmina e olhou para a mulher. "Bonita, quando alguém mata inocente por dinheiro, quando vende justiça como mercadoria, deixa de ser gente, vira bicho, e bicho se abate." O fogo da fogueira dançava nos rostos sérios, como se já enxergasse o sangue que ia correr. As armas reluziam à luz da lua, instrumentos de uma sinfonia que o sertão ia tocar. Como diz o ditado daqui, quem mexe com o destino paga no mesmo dia. Mas Lampião sabia que essa operação era diferente. Não era só vingança, era guerra declarada contra a corrupção. Guerra contra quem transformava a lei em instrumento de maldade. "Amanhã", disse para os homens reunidos, "vocês vão ver coisa que nunca viram. Vamos invadir tribunal, prender juiz corrupto e mostrar para o mundo que justiça verdadeira não se compra, se conquista." Os 60 cangaceiros gritaram em uníssono: "Viva Lampião! Viva a justiça!" Prestem atenção, que é daquelas que ensina a respeitar o sertão. Enquanto os homens se preparavam para o confronto, Lampião pensava nas consequências. Sabia que depois daquela operação, todo juiz corrupto do Nordeste ia tremer de medo.
Todo coronel safado ia dormir mal. Isso era exatamente o que ele queria. A vingança não era só pelo João Mucunã e pelo filho morto. Era por todos os pobres que já tinham sido pisoteados por gente poderosa. Era por todas as injustiças que os tribunais corruptos tinham cometido. Quando o galo cantou, anunciando o novo dia, os 60 homens já estavam montados. 60 cavalos, 60 armas, 60 corações batendo pelo mesmo ideal. Fazer justiça onde a justiça não chegava. Vamos mostrar para esses demônios, rugiu Lampião, que no sertão quem mexe com pobre mexe com Lampião. O cabra arretado num se encontra todo dia e vou lhes contar desse. Dr. Sebastião e Coronel Joaquim não sabiam, mas 3 demônios iam conhecer o inferno juntos. Porque quando 60 cangaceiros cavalgam em nome da justiça, nem o próprio diabo consegue segurar a tempestade. Prestem atenção, que é daquelas que ensina a respeitar o sertão. O sol ainda não tinha nascido quando os 60 cavaleiros apareceram no horizonte. Vinham devagar, como nuvem de tempestade se formando. Cada casco batendo na terra seca, soando como tambor de guerra. Na cidade de Palmeira dos Índios, o povo ainda dormia. Não sabiam que iam presenciar a maior batalha urbana que o Nordeste já viu. Não sabiam que 60 homens armados vinham cobrar uma dívida de sangue e justiça. Quem é homem de verdade, escuta e aprende com essas histórias. Lampião parou o bando a 500 metros da cidade e deu as últimas ordens. O plano era simples, mas mortal. Cercar tudo, não deixar ninguém escapar, invadir o fórum e prender o juiz corrupto. Sabino, leva teus homens e cerca a saída norte. Volta Seca, tu vai para o sul. Luiz Pedro, bloqueia a estrada do leste. Eu vou direto para o fórum com 20 homens. Corisco, tu segue para a fazenda do coronel. Os homens se espalharam como fantasmas. Em minutos, a cidade estava cercada por todos os lados. Não havia para onde correr. A justiça tinha chegado montada a cavalo e armada até os dentes. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. Quando o sino da igreja tocou 6 horas, Lampião deu o sinal. 20 cangaceiros entraram na cidade galopando, rifles em punho, gritando o grito de guerra que gelava o sangue dos inimigos. Viva Lampião, morte aos corruptos! A primeira pessoa que viu foi seu Manuel, padeiro que acordava cedo para fazer pão. O homem ficou parado no meio da rua, de boca aberta, vendo aqueles homens passar como furacão em direção ao centro. Meu Deus do céu, murmurou. É o fim do mundo. Não se assuste, meu povo. Que coragem e perigo andam lado a lado. As janelas começaram a se abrir. O povo aparecia nas portas, alguns com medo, outros com curiosidade. Quando viram que eram cangaceiros de Lampião, muitos sorriram. Sabiam que alguma injustiça ia ser corrigida. Mas os soldados da Volante também acordaram. 40 homens armados que faziam a proteção da cidade, todos comprados pelo coronel, todos cúmplices do esquema de corrupção. Quando viram os cangaceiros chegando, correram para as armas. Soldados! Soldados! Gritou o sargento Macedo, homem brutamontes que matava pobre por prazer. É Lampião, defendam o fórum. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Foi quando começou a maior guerra urbana que aquelas bandas já presenciaram. 40 soldados contra 20 cangaceiros no meio da cidade, com o povo correndo para se esconder. O primeiro tiro veio do sargento Macedo. A bala passou zunindo perto da cabeça de Lampião, que nem se mexeu. Só sorriu daquele jeito perigoso e respondeu com o rifle. O tiro pegou o sargento no ombro, jogando ele no chão. "Ataca!" gritou Lampião. O que aconteceu depois foi de arrepiar os cabelos. 20 cangaceiros contra 40 soldados. Mas os homens de Lampião eram melhores atiradores, mais corajosos, mais motivados. Lutavam por justiça, não por dinheiro. As balas cantavam pelas ruas como chuva de granizo. O povo se jogava atrás de portas, dentro de casas, embaixo de carroças. Crianças choravam, mulheres rezavam.
Homens protegiam as famílias como podiam. Escutem com atenção, que cada detalhe faz diferença na história. O tiroteio durou meia hora. Meia hora de pura guerra, com tiros vindos de todos os lados, fumaça de pólvora subindo para o céu, cheiro de sangue misturado com medo. Mas os cangaceiros eram melhores, muito melhores. Um por um, os soldados foram caindo. Alguns mortos, outros feridos, outros fugindo como o covarde que era. Em poucos minutos, restavam só 10 soldados defendendo o fórum. "Rendam-se!" gritou Lampião, a voz ecoando pela praça. "Não queremos matar mais ninguém. Só queremos o juiz corrupto." Mas os soldados não se renderam. Continuaram atirando, protegendo o homem que os pagava. Até que Lampião perdeu a paciência. "Acabou a conversa", rosnou. "Mata todos que resistir." Foi quando os cangaceiros avançaram de vez. Saltaram dos cavalos, sacaram as peixeiras e partiram para cima dos soldados restantes. Era luta de perto agora, homem contra homem, aço contra aço. Como diz o ditado daqui, quem mexe com o destino paga no mesmo dia. Em 5 minutos, o último soldado caiu. O fórum estava tomado. A praça estava conquistada. E no meio de tudo, Lampião de pé, rifle na mão, olhando para o prédio onde o juiz corrupto se escondia. O tempo parou, a respiração suspensa, o suor escorrendo, mas Lampião firme como o rochedo da serra. Cada passo dele em direção ao fórum ecoava como trovão pela cidade silenciosa. 1, 2, 3, e o sertão segurou a respiração. A porta do fórum estava trancada. Lampião nem tentou abrir. Deu um chute certeiro, e a madeira voou pelos ares como se fosse papel. De dentro veio um grito de pavor. Era o doutor Sebastião, escondido embaixo da mesa do tribunal. "Sai daí, verme!" berrou Lampião. "Chegou tua hora de pagar!" O juiz apareceu tremendo que nem vara verde. A toga preta estava suja, o cabelo despenteado, os olhos arregalados de terror. Nunca na vida tinha visto cangaceiro de perto. Nunca imaginou que um dia ia ter que responder pelos crimes que cometeu. Por favor, gaguejou, "não me mate. Eu posso pagar, tenho muito dinheiro." Lampião riu sem alegria. Era o riso mais assombrado que alguém já ouviu. Riso de quem viu injustiça demais, de quem perdeu a paciência com gente safada. "Dinheiro?" disse devagar, saboreando cada palavra. "Tu acha que justiça se compra, né? Tu acha que vida de gente pobre tem preço?" O doutor Sebastião tentou falar, mas as palavras não saíam. Estava cara a cara com a justiça verdadeira. Não a justiça que se vendia por ouro. A justiça que se fazia com ferro e fogo. "Onde está o coronel Joaquim?" perguntou Lampião, encostando a ponta da peixeira no pescoço gordo do juiz. Eu não sei. Ele não me conta onde vai." "Mentira!" A lâmina pressionou mais forte. "Tu sabe de tudo, porque vocês são sócios no crime. Fala onde ele tá ou eu abro teu pescoço aqui mesmo." Eu já vi muita coisa nessa vida, mas essa história não se encontra em livro, não. O juiz estava tão apavorado que começou a se borrar todo. O cheiro de medo tomou conta da sala do tribunal. Ali estava um homem que tinha o poder de vida e morte sobre os outros, mas que na hora do aperto virou criança chorona. Ele tá na fazenda, gritou. "Na fazenda Olho d'Água. Mas por favor, não me mate." Lampião sorriu. Era a informação que precisava, mas ainda não tinha terminado com o juiz. Tinha uma lição para dar que ninguém ia esquecer. "Levanta, safado", ordenou. "Vamos dar um passeio até a praça. O povo quer te conhecer melhor." O doutor Sebastião tentou resistir, mas 2 cangaceiros o agarraram pelos braços e arrastaram para fora. Quando chegaram na praça, o povo já estava se ajuntando. Homens, mulheres, crianças, todos querendo ver o juiz corrupto de perto. O silêncio esticou como corda de viola antes de arrebentar. A caatinga assistia calada, até os espinhos pareciam se curvar de medo. O vento parou de assobiar, nem as cigarras ousavam fazer barulho. "Povo de Palmeira dos Índios!" A voz de Lampião ecoou pela praça.
Aqui está o homem que vendeu a justiça de vocês. Aqui está o demônio que transformou o tribunal em casa de comércio. Um murmúrio de raiva passou pela multidão. O povo começou a se apertar em volta do juiz. Alguns cuspiram no chão de nojo. Outros gritaram palavrões. Todos queriam ver o safado pagar pelos crimes. João Mucunã! Gritou Lampião. Onde está João Mucunã? O lavrador apareceu no meio da multidão, ainda carregando a dor da perda do filho. Quando viu o juiz ali, humilhado, cercado, os olhos se encheram de lágrimas de alívio. Aqui está o homem que matou teu filho, João, disse Lampião. Aqui está o verme que vendeu a sentença para o coronel. A luta parecia ter acabado, mas Lampião sabia que o verdadeiro inimigo ainda estava escondido na fazenda. A justiça não estava completa e algo mais precisava ser feito. O sertão estava prestes a ver o nome de Lampião ser sussurrado com mais respeito do que nunca. Não se engane, a história que vou contar é de fazer qualquer um tremer. Com o juiz capturado e a cidade tomada, Lampião olhou para a multidão que se apertava na praça. Via raiva nos olhos do povo, sede de vingança, vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas Lampião era homem de palavra, homem de método. Se ia julgar um juiz corrupto, ia fazer direito. Ia mostrar para o mundo como se fazia justiça de verdade, não aquela palhaçada que o Dr. Sebastião praticava todo dia. Povo! A voz dele ecoou pela praça como sino de igreja. Vocês querem ver justiça sendo feita? Queremos! Gritou a multidão em coro. Então vamos fazer um julgamento de verdade. Vamos mostrar como se julga um criminoso quando a lei serve ao povo, não aos coronéis. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. Lampião agarrou o Dr. Sebastião pelo braço e arrastou ele de volta para o fórum. A multidão seguiu atrás, querendo ver cada detalhe daquele julgamento histórico. Dentro da sala do tribunal, Lampião fez algo que ninguém esperava. Sentou na cadeira do juiz, a mesma cadeira onde o Dr. Sebastião vendia sentenças por ouro. Mas agora quem sentava ali era um homem de honra, um defensor dos pobres. Dr. Sebastião Alencar. A voz de Lampião soou solene. Você está sendo julgado pelos crimes de corrupção, venda de sentenças, cumplicidade em assassinato e traição à justiça. O ex-juiz estava em pé no mesmo lugar onde tantos inocentes tinham sido condenados. A ironia era perfeita. O algoz virou réu. O poderoso virou indefeso. Meu pai sempre dizia, com sabedoria de homem da terra, a roda sempre gira e quem está por cima hoje pode estar por baixo amanhã. E o Dr. Sebastião estava aprendendo essa lição da pior maneira possível. Você tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou Lampião, imitando o tom formal que os juízes usavam. Eu sou inocente, gaguejou o Dr. Sebastião. Eu nunca fiz nada de errado, sempre servi à justiça. Lampião riu daquele jeito assombrado que gelava o sangue. Inocente? Tu chama de inocência vender sentença pro coronel Joaquim? Tu chama de inocência mandar matar um rapaz honesto? A multidão murmurou de raiva. O povo conhecia os crimes do juiz corrupto, sabia de cada injustiça, de cada sentença comprada, de cada vida destroçada pela ganância daquele homem. Primeira testemunha, gritou Lampião. João Mucunã, se apresente. João se adiantou, carregando nos ombros a dor da perda do filho. Quando olhou para o Dr. Sebastião, os olhos se encheram de lágrimas de raiva. Conte ao povo o que esse homem fez com sua família, ordenou Lampião. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. João contou tudo. Como tinha documentos legais da terra. Como o coronel ofereceu dinheiro que ele recusou. Como o Dr. Sebastião deu uma sentença falsa, baseada em papéis falsificados. Como seu filho foi morto na cadeia por defender a honra da família. A cada palavra de João, a multidão ficava mais revoltada. Alguns gritavam, safado, outros cuspiam no chão de nojo. Todos queriam ver o Dr. Sebastião pagar pelos crimes. Segunda testemunha, continuou Lampião, Maria da Conceição. Uma mulher velha se adiantou, apoiada numa bengala.
Era viúva de guerra, dessas que perdeu o marido defendendo a pátria e que vivia da pensão miserável do governo. Esse homem, ela apontou para o doutor Sebastião com a bengala, tirou minha casa para dar para o filho do coronel. Disse que eu devia 3 meses de imposto que nunca existiu. Fiquei na rua, dormindo debaixo de ponte. Escutem bem, que cada detalhe faz diferença na história. Uma por uma, as vítimas do juiz corrupto foram contando seus crimes. Padre honesto que foi acusado de roubo, comerciante pobre que perdeu a loja, família inteira que foi despejada para satisfazer a ganância dos coronéis. Doutor Sebastião ouvia tudo de cabeça baixa, suando frio, sabendo que não tinha defesa. Cada testemunha era uma punhalada na consciência que ele não tinha. Cada relato era uma prova do monstro que tinha se tornado. Chega de testemunhas, disse Lampião depois da 10ª vítima. O réu quer mudar sua declaração? O doutor Sebastião olhou para os rostos raivosos da multidão, depois para os olhos frios de Lampião. Sabia que mentir não ia adiantar nada. Estava cercado, sem saída, sem esperança. A voz saiu trêmula. Eu confesso, fiz tudo o que estão dizendo. Vendi sentenças, condenei inocentes, absolvi culpados, tudo por dinheiro. A confissão explodiu na sala como bomba. A multidão gritou de raiva e satisfação ao mesmo tempo. Finalmente, o safado tinha admitido os crimes. Por quê? Perguntou Lampião. Por que um homem que jurou defender a justiça resolve vender a alma? Por quê? Porque o dinheiro falava mais alto, sussurrou o doutor Sebastião. O coronel pagava bem, muito bem. Eu ficava rico e ainda mantinha o poder. Como diz o ditado daqui, quem mexe com o destino paga no mesmo dia. Lampião se levantou da cadeira do juiz, sacou a peixeira e a lâmina brilhou à luz do sol que entrava pela janela. Doutor Sebastião Alencar. A voz dele cortou o silêncio como um machado afiado. Por seus crimes contra o povo, contra a justiça, contra a honra, este tribunal o condena à morte. O ex-juiz caiu de joelhos, chorando que nem criança. Por favor, eu posso mudar, posso devolver o dinheiro, posso consertar tudo. Consertar? Lampião riu sem alegria. Como tu vai consertar a vida do Zé Mucunã? Como tu vai ressuscitar os mortos? Como tu vai curar a dor das famílias que tu destroçou? Quem viveu nesse sertão sabe que coragem aqui é palavra sagrada. E naquele momento, Lampião mostrou porque era o homem mais respeitado do cangaço. Não hesitou, não demonstrou pena, não perdeu tempo com conversa mole. Aqui a lei sou eu, disse com voz firme como rocha da serra. Prestem atenção, que é daquelas que ensina a respeitar o sertão. Lampião ergueu a peixeira, o sol refletiu na lâmina e o doutor Sebastião fechou os olhos esperando a morte. Mas o que veio foi algo que ninguém esperava. Em vez de cravar a lâmina, Lampião parou. Olhou para o povo reunido na sala, viu João Mucunã chorando, viu as outras vítimas esperando justiça e tomou uma decisão que seria lembrada para sempre. João Mucunã, chamou o pai enlutado. Vem cá. João se aproximou sem entender o que Lampião queria. Teu filho foi morto por ordem desse verme. A justiça é tua por direito. Tu que decide como ele vai morrer. O cabra arretado num se encontra todo dia, e vou lhes contar desse. João olhou para o doutor Sebastião ajoelhado, chorando, implorando piedade. O mesmo homem que tinha mandado matar seu filho. O mesmo demônio que tinha destroçado sua família. Eu não sei matar ninguém, disse João com voz embargada. Então eu ensino, respondeu Lampião estendendo a peixeira. Só uma vez na vida, João, uma única vez, tu vai ter o poder que ele tinha sobre ti. O poder de decidir quem vive e quem morre. João pegou a peixeira com mão trêmula. Olhou para a lâmina afiada, depois para o homem que tinha destroçado sua vida. E naquele momento, toda a dor, toda a raiva, toda a injustiça que tinha sofrido subiu como vulcão em erupção. Isso é pelo meu filho, sussurrou e cravou a lâmina no coração do doutor Sebastião. O grito do ex-juiz ecoou pela sala, depois foi morrendo como vento na caatinga.
Em poucos segundos estava morto. A justiça tinha sido feita pela mão de quem mais sofreu com suas injustiças. A multidão explodiu em gritos de alegria. Viva a justiça! Viva Lampião! Morreu o demônio! Eu já vi muita coisa nessa vida, mas essa história não se encontra em livro, não. Naquele dia, o povo de Palmeira dos Índios viu a justiça verdadeira sendo feita. Não a justiça comprada, vendida, corrompida, mas a justiça do povo, pelo povo, para o povo. Lampião limpou a peixeira na toga do morto e guardou na bainha. Olhou para a multidão satisfeita e disse: um demônio morreu, mas o outro ainda está vivo. Agora é hora de acertar contas com quem mandava mesmo. O nome de Lampião agora era lenda, mas o sertão nunca esquece. Mais inimigos se escondiam nas sombras da fazenda. E o próximo desafio para o rei do cangaço seria mais sombrio do que ele imaginava. O cabra arretado não se encontra todo dia, e vou lhes contar desse. Enquanto Lampião fazia justiça na cidade, Corisco cavalgava com 20 homens rumo à fazenda Olho d'Água. Mas o que eles não sabiam era que o coronel Joaquim tinha um segredo guardado há anos, o jagunço mais perigoso que o sertão já viu. Meu avô sempre repetia: quem mexe com o povo, mexe comigo também. E o coronel Joaquim era daqueles que mexia com o pobre todo santo dia. Rico, poderoso, dono de terras que nem ele sabia onde terminavam. Mas principalmente era homem sem alma, sem coração, sem piedade. Essa é uma história de valentia. Não se encontra todo dia, não. Quando os primeiros tiros ecoaram da cidade, o coronel soube que Lampião tinha chegado. Em vez de fugir como qualquer homem sensato faria, chamou seu braço direito. Mão de ferro! Gritou da varanda da casa grande. Chegou a hora que eu tanto esperava. O homem que apareceu da sombra era de meter medo no próprio diabo. Alto, forte, cicatrizes de bala espalhadas pelo corpo, olho direito vazado por estilhaço de granada. Veterano da Guerra do Paraguai. Assassino profissional, único jagunço que nunca tinha perdido uma luta. Patrão, a voz dele soava como pedra raspando em pedra. Quantos homens vêm? 20 cangaceiros, mas o que importa é que Lampião vai aparecer aqui. E quando aparecer, tu vai mostrar para ele que nem todo mundo tem medo do rei do cangaço. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Mão de Ferro sorriu, mostrando os dentes de ouro. Tinha ouvido falar de Lampião a vida toda, mas nunca tinha medo de homem nenhum. Já tinha matado mais de 50 numa vida de violência e estava esperando o desafio definitivo. Patrão, disse afiando a faca de 2 palmos, quando eu acabar com Lampião, quero a metade da fazenda. E tu matar ele, te dou a fazenda inteira. Escutem bem, que cada detalhe faz diferença na história. Era meio-dia quando os 20 cavaleiros apareceram no horizonte. Corisco vinha na frente, rifle em punho, olhando a fazenda como águia procurando presa. A fazenda Olho d'Água era fortaleza. Casa grande no centro, cercada por casas de jagunços, currais, depósitos. Tudo planejado para resistir a ataques. Mas Corisco conhecia o jogo e sabia como quebrar qualquer defesa. Espalhem! Ordenou. 10 homens cercam a casa, 10 comigo, vamos direto pro coronel. Os jagunços da fazenda já estavam posicionados atrás de muros, janelas, telhados. 40 homens armados esperando o ataque. Mas quando viram os cangaceiros chegando, alguns começaram a tremer. Enfrentar Lampião era uma coisa, enfrentar a fúria dos homens de Lampião era outra. O primeiro tiro veio de Corisco. A bala pegou um jagunço no peito, derrubando ele da janela como saco de farinha. Foi o sinal para a guerra começar. Não se assuste, meu povo, que coragem e perigo andam lado a lado. O tiroteio na fazenda foi mais feroz que na cidade. Cangaceiros atacando, jagunços defendendo, balas cantando por todos os lados, fumaça de pólvora subindo para o céu como incenso do diabo. Mas os homens de Lampião eram melhores treinados, mais corajosos, mais determinados. Em 1 hora de luta, tinham quebrado a primeira linha de defesa e estavam avançando para Casa Grande. Foi quando apareceu Mão de Ferro.
O jagunço saiu da casa como fantasma da morte. Rifle numa mão, facão na outra, cicatrizes brilhando no sol, olho vazio olhando para a alma dos inimigos. Os cangaceiros pararam de atirar quando viram aquela figura assombrada. "Quem de vocês é o tal de Lampião?" A voz dele ecoou pelo pátio. "Lampião não veio", respondeu Corisco. "Mas eu sou Corisco, braço direito dele, e isso basta para acabar contigo." Mão de Ferro riu que nem hiena. "Braço direito não me interessa, menino. Eu quero o próprio." Foi quando se ouviu o galope. Um cavaleiro solitário vinha pela estrada levantando poeira, cavalgando como se fosse o próprio vento. Quando chegou mais perto, todos reconheceram. Era Lampião. Quem viveu nesse sertão sabe que coragem aqui é palavra sagrada. Lampião tinha ouvido os tiros da fazenda e viera sozinho, deixando os homens cuidando da cidade. Sabia que Corisco precisava de ajuda e jamais abandonaria o braço direito. "Então tu é o famoso Lampião", disse Mão de Ferro, descendo os degraus da varanda. "Eu sou Mão de Ferro e vim te matar." Lampião desceu do cavalo devagar, olhos fixos no adversário. Viu as cicatrizes, viu o olho vazado, viu a confiança de quem nunca perdeu uma luta. Mas não sentiu medo, sentia era curiosidade. "Tu deve ser bom mesmo", disse Lampião, "para ter coragem de me desafiar na frente dos meus homens. Sou o melhor que já existiu, e tu vais ser só mais um morto na minha conta. Como diz o ditado daqui, quem mexe com o destino paga no mesmo dia." Os dois homens se encararam no meio do pátio. Cangaceiros e jagunços pararam de atirar para ver aquele duelo histórico. Era o encontro que o sertão inteiro esperava. Lampião contra o único homem que não tinha medo dele. O tempo parou. A respiração suspensa, o suor escorrendo, mas Lampião firme como o rochedo da serra. Cada movimento dos dois era calculado, cada olhar era ameaça, cada músculo tenso como corda de viola. Mão de Ferro atacou primeiro. Movimento rápido como raio, facão cortando o ar em direção ao pescoço de Lampião. Mas o rei do cangaço era mais rápido. Desviou por um fio e contra-atacou com a peixeira. A luta foi de arrepiar os cabelos. Aço contra aço, força contra força, experiência contra experiência. Mão de Ferro era maior e mais forte. Lampião era mais rápido e mais esperto. Os dois sangravam, os dois ofegavam, os dois lutavam como se fosse o último dia da vida. Prestem atenção, que é daquelas que ensina a respeitar o sertão. A luta durou 20 minutos. 20 minutos de golpes, esquivas, estocadas, cortes, sangue pingando na terra seca, suor misturado com poeira, gritos de esforço ecoando pela fazenda. Até que Lampião encontrou uma brecha. Mão de Ferro atacou com muita força e perdeu o equilíbrio por um segundo. Foi o suficiente. A peixeira de Lampião entrou entre as costelas e atravessou o coração do jagunço lendário. Mão de Ferro olhou para a lâmina cravada no peito, depois para os olhos de Lampião. Sorriu pela última vez. Tu é bom mesmo." E caiu morto no chão da fazenda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jagunços olhavam boquiabertos para o corpo do homem que achavam invencível. Cangaceiros gritavam de alegria, vendo o capitão vitorioso. E do meio de tudo, saiu o coronel Joaquim. "Por favor!" gritou o coronel, se jogando de joelhos na frente de Lampião. "Não me mate! Eu posso pagar qualquer quantia!" Lampião limpou a peixeira na roupa e guardou na bainha. Olhou para a figura patética do coronel, rastejando no chão, e sentiu nojo. "Coronel Joaquim Barbosa", disse com voz cansada, "tu matou um rapaz inocente por ganância, comprou um juiz corrupto por dinheiro, destroçou famílias por prazer. Chegou tua hora de pagar." O que aconteceu depois com o coronel foi castigo que ninguém esqueceu. Mas essa é a história que precisa ser contada devagar, para todo mundo entender a lição. Eu já vi muita coisa nessa vida, mas essa história não se encontra em livro, não. A notícia ia correr o sertão. Mexer com pobre agora tinha preço alto. E quem cobrava esse preço era homem que não conhecia perdão. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço.
com Mão de Ferro morto e o coronel Joaquim de joelhos no chão, Lampião olhou para os jagunços restantes. Viu medo nos olhos de todos. Viu que a fama do homem invencível tinha morrido junto com seu dono. Não se engane, o que vou contar é mais forte que bala de revólver. O castigo que Lampião aplicou no coronel Joaquim foi lição que ecoou por todo o Nordeste. Porque não bastava matar, era preciso dar exemplo que ninguém jamais esquecesse. Corisco, chamou o braço direito. Amarra esse verme no tronco do juazeiro, na frente de todos os jagunços. E Coronel tentou fugir, mas 2 cangaceiros o agarraram e arrastaram para o meio do pátio. O juazeiro centenário que dava sombra à fazenda agora ia ser testemunha da justiça sendo feita. Por favor, Lampião, implorava o coronel. Eu tenho família, tenho filhos pequenos. E o João Mucunã não tinha? Rosnou Lampião. E o Zé Mucunã não era filho de alguém? A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Lampião mandou buscar ferro na forja da fazenda. Quando o metal chegou em brasa, vermelho como sangue, todos entenderam o que ia acontecer. O mesmo castigo que os coronéis aplicavam nos pobres. Coronel Joaquim Barbosa, declarou Lampião com voz solene. Por seus crimes contra o povo, por comprar sentenças, por matar inocentes, você vai carregar uma marca para o resto da vida. O ferro quente se aproximou da testa gorda do coronel. O grito que saiu da garganta dele foi ouvido até na cidade distante. O cheiro de carne queimada se espalhou pela fazenda como incenso de vingança. Quando o ferro se afastou, uma palavra estava marcada para sempre: assassino. Mas Lampião ainda não tinha terminado. Mandou os homens recolherem todos os documentos da fazenda, todas as escrituras falsas, todos os papéis que o coronel usava para roubar terras dos pequenos. Queima tudo, ordenou, e distribui as terras para os trabalhadores da fazenda. Cada família que trabalha daqui vai receber um pedaço para chamar de seu. Quem viveu nesse sertão sabe que coragem aqui é palavra sagrada. Os trabalhadores da fazenda não acreditavam no que estavam ouvindo. Homens que tinham vivido a vida inteira como escravos dos coronéis agora iam ter terra própria. E você, Lampião apontou para o coronel marcado, vai atravessar o sertão de pé, implorando perdão para as famílias que destroçou. Se parar para descansar, se tentar se esconder, se recusar a cumprir a penitência, meus homens vão te encontrar. E aí a conversa vai ser outra. O ex-coronel saiu cambaleando da fazenda, a marca na testa ardendo como fogo do inferno, sabendo que jamais ia recuperar o poder que tinha. Era o fim de uma era de terror e opressão naquelas bandas. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. A notícia do que aconteceu em Palmeira dos Índios se espalhou pelo Nordeste como rastilho de pólvora. Dr. Sebastião morto. Coronel Joaquim marcado e humilhado. Mão de Ferro derrotado por Lampião. Em toda a cidade que tinha juiz corrupto, o magistrado começou a dormir mal. Em toda a fazenda que tinha coronel safado, o poderoso olhava para o horizonte com medo, porque agora sabiam que mexer com pobre tinha consequência terrível. O doutor Francisco, juiz de Garanhuns, fugiu no meio da noite quando soube da morte do colega. O coronel Antônio Bravo, de Caruaru, mandou devolver todas as terras que tinha roubado. O delegado Severino, de Arco Verde, pediu transferência para a capital. Escutem com atenção que cada detalhe faz diferença na história. Era como se um vento novo tivesse começado a soprar pelo sertão. Vento que levava o medo para os poderosos e trazia esperança para os pobres. João Mucunã voltou para as suas terras com a família. Agora ninguém ia tirar mais nada dele. A viúva Maria da Conceição recuperou a casa. Os trabalhadores da fazenda se tornaram proprietários. A justiça tinha sido feita de verdade. Como a prosa do meu tio dizia, na fogueira da noite, quando o povo se levanta, quando encontra quem lute por ele, não tem poder que resiste. E Lampião tinha provado isso mais uma vez. Mas o rei do cangaço sabia que a luta nunca acaba. Sempre tinha mais injustiça para corrigir, mais opressor para enfrentar, mais pobre para defender.
Era a missão que Deus tinha dado para ele e ia cumprir até o último dia da vida. Numa tarde quente, 3 meses depois da operação, Lampião recebeu uma visita inesperada. Era um menino de uns 12 anos, filho de lavrador pobre, que tinha cavalgado 2 dias para encontrar o famoso cangaceiro. "Capitão Lampião", disse o garoto com voz firme, "meu pai mandou eu vir falar com o senhor. Tem um delegado safado na nossa cidade que está cobrando imposto inventado. Quem não paga, ele prende e some com a pessoa." Lampião sorriu. Era sempre assim. Resolvia uma injustiça, apareciam 10 outras. O sertão era grande e sempre tinha gente precisando de proteção contra os poderosos safados. "Como é o nome da cidade, menino?" "São Bento, senhor. E o delegado se chama Tadeu Macambira." "Tadeu Macambira." Lampião repetiu o nome devagar, como quem grava na memória. "Pode voltar para o teu pai e dizer que em 15 dias a gente aparece por lá." O menino saiu galopando, levando a esperança de volta para a família. E Lampião chamou os homens para planejar mais uma operação, porque no sertão a injustiça nunca descansa. Então quem luta contra ela também não pode descansar. Prestem atenção, que é daquelas que ensina a respeitar o sertão. A lenda de Lampião tinha crescido ainda mais. Agora não era só o rei do cangaço. Era o protetor dos pobres, o terror dos corruptos, a esperança de quem não tinha mais esperança. Em cada casa humilde do Nordeste, as mães contavam para os filhos a história do juiz corrupto que morreu, do coronel que foi marcado, do cangaceiro que fazia justiça pelos fracos. Era história que passava de pai para filho, de geração em geração. E nos casarões dos ricos, nos gabinetes dos poderosos, nas salas dos tribunais corruptos, o nome de Lampião era sussurrado com medo. Porque todos sabiam que um dia, se fizessem maldade demais, ele podia aparecer para cobrar a conta. O cabra, arretado num, se encontra todo dia, e vou lhes contar desse. Lampião tinha entendido sua missão de verdade. Não era só vingar injustiças, era mudar o sertão. Era mostrar para os pobres que tinham direitos, era ensinar para os ricos que poder não é carta branca para fazer maldade. Quando o sol se pôs naquele dia, tingindo o céu de vermelho como sangue dos inimigos, Lampião montou o cavalo e olhou para o horizonte infinito. Sabia que em algum lugar, numa cidade distante, havia mais injustiça esperando para ser corrigida. E foi assim, meu povo, que o nome de Lampião virou mais que lenda. Virou símbolo de que no sertão a justiça sempre encontra um jeito de chegar. Pode demorar, pode custar sangue, mas sempre chega. No sertão, justiça não se compra, se conquista. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço. Se gostaram dessa história, curtam e se inscrevam. O sertão tá cheio de causo para contar. Aqui é justiça de verdade, feita com coragem e bala. Deixa o like e vem com nós desbravar o sertão.